Eu quero nesta noite falar com você sobre 3 mandamentos para a união conjugal. E o nosso texto já foi lido, Efésios 5, 22 até o versículo 33. Meus amados irmãos, vocês sabiam que o número de divórcio no Brasil cresceu quase 40% nos últimos anos? E você sabia também que as mulheres, mais do que os homens, estão agora pedindo pelo divórcio? E aí eu lhe pergunto, por quê? Quais são as razões principais que estão levando os casais brasileiros a se separarem, a se divorciarem? E essas razões, elas são comuns a todos os casais crentes e descrentes. E é isso que nos causa um certo temor, porque os crentes não estão necessariamente isentos da separação e nem mesmo do divórcio. Mas essas causas, elas foram estudadas cientificamente, fazem parte de estatísticas. Primeira razão de todas são os jovens homens que se casaram antes dos 25 anos de idade. E não só isso, tem uma diferença de idade aí igual ou superior a 9 anos de sua esposa. Então, são jovens rapazes que se casaram muito jovens e com mulheres cerca de 9 anos mais velhas, e geralmente esses relacionamentos não têm durado muito tempo. Outra causa, filhos antes do casamento do atual cônjuge ou de um cônjuge anterior. Então, o casal já entra com essas crianças fazendo parte da família. Depois vem mulheres que querem ter filhos, mas os seus parceiros não querem. Isso causa atrito entre eles. E as famílias dos cônjuges que interferem demais no relacionamento do casal, né? A mãe querendo mandar no genro ou na própria filha e vice-versa, né? Mãe do rapaz querendo mandar na nora. E outra razão que tem levado ao divórcio, casais no seu segundo ou até terceiro casamento têm 90% mais chance de se separarem do que os que casaram apenas uma vez. Lamentavelmente, esta é a verdade. Não deu certo uma vez, provavelmente não vai dar certo na segunda, a menos, né, que Deus faça parte agora do novo casamento. E sexto, problemas financeiros. Problemas financeiros. Quando eu era jovem, eu lembro de estudar sobre divórcios e o problema financeiro era o número 1, causador dos divórcios. Agora, 30 anos depois, é a razão número 6. Problemas financeiros são responsáveis por 16% dos casos de divórcio. E eu tirei essa estatística deste link, deste site, Causas para o Divórcio, que foram bem delineadas por quem os fez. Muito bem, diante desses números, eu diria que só existe uma esperança para o casamento e só existe uma esperança para a família. É guardar os ensinamentos da palavra de Deus. Quem nunca se divorciou, e até mesmo quem já se divorciou, pode agora guardar a palavra de Deus a partir deste momento e garantir um lar fortalecido e feliz. Em nosso ministério de 26 anos, por exemplo, nós conhecemos famílias que tiveram todas essas razões e até outras para se separarem, para buscarem o divórcio, mas que preferiram dar uma chance para a palavra de Deus. E seguiram a palavra de Deus e, por isso mesmo, depois de 26 anos, estão juntas e fortalecidas. Alguns anos atrás, uma senhora me procurou e disse: o meu marido tem um filho de um outro casamento. O que eu posso fazer para que este filho não seja um problema entre nós? Já estava sendo, né? Só dela me fazer essa pergunta já estava sendo. Aí eu respondi: só uma solução. Qual? Amar este filho como se fosse seu também. O quê? Exato. Só uma solução. Não é mandando o rapaz embora
e dizendo: você não pertence a esta casa? Agora o seu pai é meu? Isso não daria certo. É amar este filho como se fosse seu também. Ela fez isso e o casamento dela subsistiu, resistiu até os dias de hoje. O livro de Efésios apresenta alguns princípios para o casal cristão, mas eu tenho visto casais não cristãos seguindo esses exemplos. Mas todo casal que deseja construir uma família feliz, são eles o mandamento da compaixão, o mandamento da comunicação e o mandamento da submissão. E eu posso dizer que tenho visto esses 3 mandamentos dentro do meu próprio casamento. Primeiro de todos é o mandamento da compaixão. A mulher acha que a parte dela é difícil, né? Mas olha do homem. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É a expressão amai que Paulo utilizou em decorrência, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É a palavra mais forte que ele poderia ter encontrado no vocabulário grego daquela época. Não existiria mandamento mais forte do que amai. Pois amai aqui significa suprir as necessidades dela, sem buscar os seus próprios interesses. Quem consegue amar desse jeito, hein? Talvez um evangelista muito famoso, que nós conhecemos nos Estados Unidos, ele pregava em todas as partes do país e mundo afora. Tinha uma esposa linda, ela era líder como ele, tinha uma oratória invejável. Certa vez eles viajaram para Israel e talvez de dentro do avião ela contraiu a meningite. Chegou quase morta nos Estados Unidos, foi levada às pressas para o hospital, mas já era tarde. O cérebro dela já tinha sido afetado e ela ficou paraplégica, completamente. E pior do que isso, ela ficou anencefálica. Agora ela vegeta de sobre uma cama e aquele marido pelo resto de sua vida vai cuidar daquela esposa, mas sem receber absolutamente nada em troca. E é desse tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando quando ele disse: vós maridos, amai vossas mulheres. Ou seja, não espere nada em troca, apenas de amor, e de amor, como Cristo amou a igreja. É um amor cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de compreensão. Você já viu algum casal assim? Eu já. Nós temos alguns deles dentro das nossas próprias igrejas. Por isso, a nossa igreja é chamada a igreja da família. Nós queremos que os casais sejam assim, nós queremos que os homens, que os maridos sejam assim. O significado principal de amor é este: suprir as necessidades da pessoa amada. Então, quais são as necessidades principais do marido e da esposa? Primeiro, vamos falar sobre as necessidades da esposa. A Bíblia já diz que ela é o vaso mais frágil. Se ela é mais frágil, quer dizer que o homem também é frágil. O homem também chora. Significa que o homem é frágil, mas a mulher, ela é mais delicada, tanto na área física, como também na área espiritual. A Bíblia ensina que o marido precisa conhecer essas diferenças. Veja 1 Pedro 3, verso 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. Parafraseando, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Gostou desses trocadilhos? Quais são as necessidades que o homem precisa então conhecer e suprir na sua esposa? Primeira de todas, absolutamente a primeira de todas, segurança. A maior necessidade da mulher é a de segurança, é de um chão. Ela precisa ter onde apoiar, ela precisa ter onde pisar, segurança.
é inerente, eu diria, a todos os seres humanos, mas principalmente à mulher. A depressão, por exemplo, é um sentimento de desespero, desesperança. Pode atacar todas as pessoas e de todas as idades. Porém, é mais comum em quem? Em mulheres. Talvez até por causa das questões hormonais. O homem, então, ele precisa conhecer um pouquinho de biologia feminina antes de se casar, aí ter certeza que ele pode transmitir segurança para sua esposa em todas as áreas, espiritual, emocional, material e física. Certo marido me contou que ele viaja todas as semanas, deixando a esposa e os filhos sozinhos, mas ele telefona todos os dias para saber como eles estão, para conversar com a esposa, para conversar com os filhos. E mesmo por telefone, ele tem ajudado a esposa a resolver muitos problemas, a corrigir os filhos, porque ele quer que ela saiba que apesar de distante, ele não está ausente e ela pode contar com ele, pode contar com os seus ombros. De vez em quando, esse marido até chega de surpresa para realmente cuidar de alguns problemas que estão acontecendo, e isso transmite segurança não só para ela, a esposa, mas também para os filhos. Paulo mesmo não era casado, mas ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele não podia se casar porque ele jamais poderia dar segurança para a esposa, jamais poderia passar tranquilidade para a família, pois Paulo vivia debaixo de perigos e ele já estava morto desde o primeiro dia que aceitou o Senhor Jesus Cristo. A esposa precisa ter segurança da fidelidade do marido, por exemplo. Certa vez um homem muito bem casado parou numa pastelaria, pois ele gostava muito de pastel com queijo, frito na hora, e pediu um pastel de queijo frito na hora, o mais fofo que a balconista pudesse achar. A balconista achou um pastel super fofo, trouxe para ele e disse: não é só o pastel que é fofo, não. Eu também sou muito fofa. Você não gostaria de me levar para casa? Na hora o freguês até engasgou com o pastel e disse para ela: olha, eu já tenho uma mulher bastante fofinha dentro de casa e eu não preciso de outra. A minha esposa é mais do que o suficiente, ela é tudo o que eu preciso. Eu nunca vou encontrar alguém tão fofinha como ela. Quando ele chegou em casa, ele contou a história para a esposa. Ela ficou muito feliz pela fidelidade do marido, pela atitude do marido, mas foi a primeira e única vez que ela não se importou de ser chamada de fofinha. Segurança, homens. As esposas precisam de segurança. Segurança espiritual significa que você, marido, precisa ser um crente exemplar. Você precisa dar o exemplo. Segurança emocional significa que você precisa ser compreensível. E segurança material significa que você precisa sair para trabalhar, ganhar o pão de cada dia e suprir as necessidades da sua casa. E o que mais a esposa precisa? Segurança, segurança e segurança. Mas ela precisa também de um lugar para chamar de sua casa, seu lar. Chega uma hora na vida que até as mulheres mais feministas, mais modernas do mundo gostariam de ter tido filhos e uma família ao seu lado. Deus colocou esse desejo no coração, se não de todas, da grande maioria das mulheres. Um dia, o homem chegou para sua esposa e a esposa era estéril. Ela não conseguia procriar. Ela não era fértil. E ela estava chorando muito por causa disso. E o marido, olha que pergunta: não te sou melhor do que 10 filhos? Eu não sou melhor do que 10 filhos? E ela, respeitando o marido, sendo muito ética, ela não respondeu. Mas se fosse para responder, ela teria dito: não, eu te amo muito
mas você jamais poderá preencher o lugar reservado para um filho. E além de filhos, ela precisa de uma casa, ela precisa de utensílios, ela precisa de roupas e de móveis e de comida para a família. Alguns casais não podem ter filhos mesmo, mas podem ter sobrinhos, podem adotar. Quando me casei, a minha esposa descobriu algumas coisas a meu respeito, que eu consegui esconder, né? Durante o namoro e o noivado. Ela descobriu que eu não gosto de matar ratos. Ela acha que eu tenho medo de ratos, só porque eu subo, né, na cadeira, só porque eu saio correndo e chamo o diácono João Carlos para matar os ratos, ou o irmão Geraldo, quem estiver mais próximo. Eu chamo, vem cá, tem rato aqui na casa. Eu não mato ratos, mas olha, eu chamo alguém para matá-los. Ela descobriu que eu não sou muito bom para ficar arrumando os móveis da casa, né? As coisas que estragam dentro da casa. Ela não gosta que eu troque nem uma lâmpada. Esses dias atrás, eu consegui arrumar a fonte de água aqui do jardim dela. Ela achou que foi a coisa mais fantástica que eu já fiz no mundo. Eu não sei arrumar as coisas, mas eu sei chamar alguém que arruma. Por quê? Porque é minha obrigação cuidar da casa, cuidar do lar, da esposa que Deus me deu, porque eu sei que essa é uma das suas maiores necessidades. Segurança e família, família e segurança. Mas os homens também têm necessidades. E quais são elas? A primeira de todas, respeito. Respeito. Foi feita uma pesquisa e o medo número 1 dos homens casados é a de não dar conta de cumprir com as suas obrigações, e eles têm medo de fracassarem como homem da família. Por isso a esposa, ela precisa ser a maior incentivadora do seu marido. Não, ela não precisa concordar com os erros dele, mas não pode condená-lo porque está dando um tiro no próprio pé. Não pode criticá-lo porque está dando um tiro no próprio pé. Ela precisa ser como uma cheerleader. Cheerleader são aquelas moças que ficam pulando em favor do seu time, mesmo quando o time está perdendo. Mas elas não param de pular pelo time. E a mulher de Provérbios 31 era alguém assim. Seu marido se sentia muito orgulhoso por ser marido dela, porque ele tinha orgulho de ser marido dela e ela tinha orgulho de ser esposa dele. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Além do respeito, aí vem também, né, alimento e amor. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. O ditado que diz: o melhor caminho para se alcançar o coração de um homem é através do estômago, é verdadeiro. Quando eu era jovem, solteiro, um dos meus pratos favoritos era couve-flor frito com ovo. Minha mãe fazia muito. Ela refogava, né, a couve-flor e depois passava no ovo e fritava. Era uma delícia, eu gostava muito. Aí a Raquel, sabendo disso, aprendeu a fazer com a minha mãe. Só que com o passar dos anos, você não pode ficar comendo fritura o tempo todo, né? Mas hoje, para comemorar os nossos 30 anos de casamento, adivinha o que ela fez para o almoço? O meu prato favorito. Perguntei a um jovem recém-casado, né, como estava a vida dos dois. Ele me respondeu: pastor, bom demais da conta. Já engordei mais de 5 quilos. Para ele, então, o casamento estava excelente, porque ele já havia, em poucos meses, engordado mais de 5 quilos. Mas eu tive um amigo que emagreceu mais de 5 quilos, porque ele descobriu que a esposa, e descobriu só depois do casamento, não sabia cozinhar. Ela teve que se vestir de humildade e pedir para a sogra ensiná-la como a cozinhar.
carinho também é muito importante entre o casal, mas principalmente para o homem. Certa sexóloga, muito famosa no Brasil, ensina que as mulheres não devem dar carinho para o marido a menos que eles mereçam. Olha o que ela está ensinando. Não é à toa que a mesma já perdeu 2 maridos. E se ela não tomar cuidado, vai morrer sozinha. A palavra de Deus ensina exatamente o contrário, minhas irmãs. Veja 1 Coríntios 7, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, o primeiro mandamento para um casamento feliz é compaixão. Nós precisamos amar mesmo uns aos outros dentro do lar, amar no sentido de suprir a necessidade da pessoa amada. O marido deve fazer isso e a esposa deve suprir as necessidades dele. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, é o mandamento da boa comunicação. Como o ser humano está falhando nesta área. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que deem graça aos que a ouvem. A boa comunicação é somente aquela que promove edificação. Ou seja, palavras que estão construindo e não palavras que estão desmoronando e destruindo. Se estiver destruindo sentimentos, se estiver destruindo caráter, reputação, o ânimo de alguém, não é boa comunicação. Mas o que é comunicação? É qualquer forma de expressão que as pessoas podem ver em nós. Às vezes eu vejo um pouquinho, das pregações no YouTube, essas pregações ao vivo, e aí eu vejo as caretas que eu faço. Estamos nos comunicando desde a hora que acordamos até a hora que vamos para a cama. Você sabia que 7% da nossa comunicação, só 7% é verbal? Talvez por isso eu esteja gesticulando tanto, Porque eu sei que só a fala não resolve. Que 38% da nossa comunicação é o tom da voz. Por isso que nas pregações nós procuramos um pouco de variedade. Ora falamos alto, ora falamos baixo, ora gritamos, ora falamos de forma comedida. E 55% são as expressões não verbais. O marido chega para a esposa e diz, eu te amo. E a esposa não dá a mínima. E ele não sabe por quê. Porque com a boca ele disse, eu te amo. Com o rosto ele disse, eu te odeio. As expressões não verbais. Vá para frente do espelho. Faça bastante exercícios. Aprenda a sorrir. E Deus estabelece 6 regras para uma boa comunicação. E eu quero compartilhar essas 6 regras com você. E, por favor, coloque essas regras em prática. Dentro da sua casa, nesses dias de pandemia, e no WhatsApp, no grupo da igreja, dos colegas de trabalho, da escola, dos vizinhos. Coloque essas regras em prática, tá bom? 6 regras. A primeira de todas é a regra da transformação. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Trato passado se refere ao que nós éramos e não somos mais. A vida do homem salvo é uma vida de transformação, é uma vida de renovação, não é isso? E nós não podemos ser as mesmas pessoas. E o lugar principal que percebe a nossa transformação é dentro de casa. O pai, a mãe, o cônjuge, os filhos percebem que estamos mudados. Porém, transformação é um processo, não é um ato instantâneo. Uma esposa reclamou comigo que o marido dela não tinha se arrependido de verdade, que ele continuava cometendo os mesmos erros que foram tratados no aconselhamento pastoral. E ela reclamou, e quando ela acabou de reclamar, não tinha mais o que falar, eu perguntei, minha irmã, só uma perguntinha, ele pelo menos está tentando?
Aí ela parou, pensou e disse: tentando ele está, pastor, mas o coitado não consegue. E eu disse: então, minha irmã, glorifique a Deus, pelo menos ele está tentando. Pior seria se ele não tentasse mais. E transformação é isso mesmo, é tentando todos os dias, é tentando todas as horas, e uma hora dá certo. Amém, irmãos? Aí vem a regra do entendimento. Só porque eu falei e você me ouviu, não quer dizer que você entendeu. A comunicação, ela só foi bem sucedida quando a pessoa entendeu, compreendeu o que foi falado, o que foi ouvido. Só porque a pessoa leu, não significa que ela entendeu. Então fale com amor, fale com calma, faça perguntas inteligentes, para ter certeza que a outra pessoa entendeu. Terceira regra da sinceridade. A palavra sinceridade literalmente quer dizer sincera, né? Vamos supor que esse copo fosse um vaso. E os vasos eram feitos de cera, cera derretida. E depois os vasos secavam. Mas de vez em quando havia um defeito na fabricação do vaso. E aí o que o oleiro fazia? Para não ter prejuízo, ele pegava cera derretida e enfiava dentro daquele buraquinho, tampava, e aí o comprador não via que o vaso de barro tinha cera derretida, e comprava aquele vaso. Chegava em casa, colocava água quente, a cera derretia, a água vazava. Então eles voltavam na feira e eles perguntavam para os oleiros, o vaso é sem cera ou com cera? Daí surgiu a expressão sinceridade, que quer dizer sem cera, sem falsidade. Então, sinceridade, meus amados, não significa falar para machucar as pessoas, mas sempre falar a verdade em amor. Mesmo a verdade em amor dói, mas é uma dor que faz bem e não mal. E em quarto lugar, a regra da harmonia. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar a quem? Ao diabo. O diabo, ele está por detrás de toda a ira e ele está por detrás de todas as brigas que existem entre os casais. Nem os animais domésticos suportam a briga dos casais. Os cachorros começam a latir. As galinhas começam a cacarejar. Os gatos começam a miar e até as vacas começam a mugir. Sempre que os meus vizinhos brigavam ou começavam a brigar, o meu cachorro que ficava do outro lado do muro não aguentava e começava a latir e latir desesperadamente. Certa vez nós ouvimos até um tiro e depois de alguns minutos a polícia havia chegado. Ninguém suporta viver no meio da ira. Ira faz mal para o nosso coração, faz mal para o nosso estômago, ira faz mal para o nosso intestino. E apesar disso, é a arma favorita que os casais estão usando uns contra os outros para resolver os seus problemas. Sabe, você esquece de um sorriso, mas você nunca esquece de uma face irada. Você esquece de uma palavra amiga, mas você nunca esquece de uma palavra dura e de uma palavra destrutiva. Ira significa casamento a três. É o marido, a esposa e o diabo. Casamento a três não dá certo. Por isso Paulo disse, não deis lugar ao diabo. E ele estava se referindo à ira. A ira está dando lugar para o diabo. E depois vem a regra das boas palavras. Olha só o desenho. Irai-vos, mas não pequeis. Tem muita gente que se parece com esse cachorro aí, ó, fica mostrando os dentes a todo momento, por qualquer problema que seja. Por último, vem a regra das boas palavras. Mas só a palavra que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. No meu tempo de criança, infelizmente, nós aprendíamos palavrão lá fora, na escola, com os colegas de rua.
Mas hoje em dia, as crianças estão aprendendo os palavrões dentro de casa, através dos próprios pais, quando estão brigando e xingando um ao outro. Podemos estar repletos de razão, mas a partir do momento que proferimos um palavrão, que xingamos alguém, perdemos toda a razão, perdemos todos os nossos direitos. Pelo menos aos olhos de Deus. Tem uma outra regra. A regra do perdão. Amém? Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando uma ou todas as regras falharem, e vão falhar, só existe uma esperança para o casal: perdão, perdão, perdão. Perdoar significa esquecer, desistir de qualquer ato de justiça ou de direito. Eu devo perdoar a minha esposa e ela precisa me perdoar como Deus nos perdoou nós dois em Cristo. 3 mandamentos para a união conjugal: compaixão, comunicação e o terceiro e último, o mandamento da submissão. O pastor vai falar que a mulher precisa ser submissa ao marido. Não só isso. Sempre que se fala em submissão, as pessoas pensam em escravidão e pensam nas esposas. Porém, submissão é uma atitude de humildade e serve tanto para os homens como para as mulheres. Preste bem atenção. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, diz aí o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A Bíblia declara que o homem, ele realmente precisa ser o líder do seu lar, porque um corpo não pode ter mais do que 2 cabeças. Mas um corpo pode e precisa de 2 olhos, pode e precisa de 2 ouvidos, pode e precisa de 2 braços e pode e precisa de 2 pernas para saber a direção certa por onde ir. Há momentos na vida que o marido precisa, sim, se submeter à esposa tanto quanto ela se submete a ele. Porém, que fique bem claro, o marido precisa assumir a liderança espiritual dentro do seu lar. Algumas esposas recusam a liderança de seus maridos. E essa recusa foi pega na sociedade, foi pega com a própria mãe dela dentro de casa. Antes do casamento, olha só, uma filha ouviu o seguinte conselho da mãe: minha filha, não deixe o seu marido mandar em você. Desde o início do casamento, mostre para ele que você será uma mulher independente. Não é à toa que esta mãe já não tinha mais o seu próprio marido ao lado dela quando disse essas palavras. Sara, esposa de Abraão, eu acho que ela chegava a exagerar, mas ela foi exemplo de esposa que respeitava e honrava o marido. Veja, 1 Pedro 3,6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Ela fazia e não tinha medo de crítica, não. 3 mandamentozinhos para um casamento bem-sucedido: compaixão, comunicação, submissão dos 2. Você sabia que até os lares descrentes são abençoados quando seguem esses 3 princípios? Muitos casais estão chegando às bodas de ouro. Nossa, eu vou chegar às bodas de ouro daqui a 20 anos. Será que até lá meus cabelos vão ficar brancos, vão ficar cinzas? Com certeza, já estão, né? Mas bodas de ouro, meus amados, hoje em dia é tão raro. É tão raro chegar a 50 anos. Mas é possível. Mas é possível. Por que eu digo isso? Por causa do que eu vou ler para você agora. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade,
Em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. Deixa Deus edificar o seu lar, deixa Deus edificar a sua família, deixa Deus lhe mostrar como ser esposa e como ser marido. E Deus vai edificar a sua casa. E você vai comemorar 30 anos, 50 anos de paz, de amizade, de harmonia. E o seu lar vai ser uma bênção.